vez que a gente está apresentando, então o olhar de vocês é fundamental para a gente. Qualquer comentário, qualquer pergunta ou só uma palavra já vai ser super importante para a gente. Eu quero, se você puder compartilhar de onde veio o nome, né? Corpo Avesso. De onde veio essa ideia, como foi, o que, porque, quando. Então, se viu? Vamos lá. Na verdade, é uma pesquisa antiga minha. Ela começou quando eu estava cursando lá no IFB, cursando licenciatura em dança, né? E aí, numa discussão um pouquinho, falando um pouquinho dessas questões do lado avesso, o lado certo, quando a gente tem um lado certo, o outro é o avesso. Né? Então, eu discuti muito a relação de uma blusa, quando a gente coloca mesmo, e ela está de um lado, né, que é o lado certo, e o lado avesso. A gente esconde as coisas, a gente esconde as costuras, a gente esconde as etiquetas, a gente esconde as coisas. E como que é a gente colocada lá de fora, expondo essas, isso que a gente chama de defeito, vamos dizer, né? Como seria isso com o corpo, se a gente dançasse com uma dança, como se a gente invertesse isso do avesso, né? O que viria. Então, eu vim, né, de uma dança muito glamour, onde tudo era muito bonito, esteticamente, assim, comercialmente falando, né? E como seria poder torcer, né, a partir dessas torções e dançar dentro desse esquisito, tudo que vem de dentro dessas nuances, desses detalhes, esses defeitos do avesso, assim. Por isso que ela é meio mais fechada, né? E em paralelo a isso como surgiu, né, foi o que você me perguntou. Aí entra um outro estudo, né, que é um pouco da psique, assim, um pouco da mente humana. Então, se você adentrasse mesmo dentro da mente. E o elenco, né, compondo tudo, é como se fosse uma mente só. E essas várias camadas do eu dentro de uma mente. Então, a gente tem essas várias vozes, né, que conversam com a gente, essas várias cabeças, essas várias ideias, essas camadas de si. Essa criatura, entidade, né, que eu chamo de monstro, como se fosse uma entidade mesmo, que é esse monstro que a gente vai criando várias coisas na nossa mente, mas que ela tem, enfim, traumas, várias histórias que a gente vem carregando e essas múltiplas camadas de si, vamos assim dizer. É isso, assim, deixa eu ver, tem bastante coisa, mas do início do estudo foi esse. Agora eu tô falando das cenas, né? Obrigada pela pergunta. Eu sou psicóloga. Ótimo. E eu fiquei imersa no mundo. Eu entrei junto, tentando imaginar como é isso, né? Dessas sombras que nos habitam. Como é que é esse lado oculto. E quando eu vi a sinopse, eu fiquei pensando, cara, eu acho que adentrar nesse mundo através dos nossos corpos, porque adentrar a psique pelo corpo parece meio incoerente. E é exatamente essa incoerência que me atraiu, sabe? Então, assim, queria agradecer por essa imersão. Cada movimento, cada pequeno gesto, é como se a gente mergulhasse no fundo da alma. Então foi uma delícia estar aqui com vocês. Obrigada. Foi maravilhoso. E mais ainda poder presenciar isso de forma gratuita, num ambiente como esse, democrático. Nossa, isso fala muito dos nossos corpos, dos nossos olhares, dos nossos pertencimentos. Então, só gratidão. Obrigada. Muitas outras pessoas possam viver isso. Como que surgiu o processo do trabalho com as máscaras? Trabalho com as máscaras. Ela vem de algum tempinho. Eu peguei algumas matérias lá na Sêmica, no UFB ainda. Teve todo um estudo de máscaras. E aí eu juntei alguns estudos meus, fui sobrepondo, né? Aqui, para este trabalho,
É uma ideia mesmo de apagar essa identidade de Júlia, sabe, de apagar essa identidade. Não tem, pode ser qualquer pessoa. E é um símbolo, né, muito forte no teatro também, né? Você realmente tirar a expressão e deixar toda a expressão pro corpo. E esse símbolo também das máscaras sociais, que a gente esconde por trás. Então, a gente veste umas máscaras no dia a dia, assim, e todo, vou chamar de defeito, mas são as suas delicadezas, suas intimidades, a gente esconde para dentro dessa máscara. Então, a ideia da máscara é essa, assim, do símbolo disso. Os rostos, sabe? Esses vários eus, assim, sabe? Para padronizar, sabe? Esse retirar da expressão facial e ir para o corpo, totalmente. Alguém mais? Eu vou tentar, mas eu acho que eu não vou conseguir. Dizer o que eu tô pensando. Mas é bem pouco, na verdade. Das 10 vezes, então. Vocês construíram pensando nesse lugar aqui, vocês acharam esse lugar depois que começou, porque pra mim encaixou tão gostoso. Isso é uma ótima pergunta. Acho que eu posso responder essa pergunta. Então, responda. Esse espetáculo, a gente começou o processo criativo em um espaço totalmente diferente, foi esse bem amplo, bem alto, com o pé direito. Foi quando entrou também a possibilidade de trabalhar com os equipamentos aéreos, que são as faixas, os straps. E aí ele já ganhou várias camadas, porque essa é a primeira vez que a gente apresenta a versão completa do espetáculo, mas adaptada, né? Então, semana passada a gente apresentou uma pequena versão, um fragmento de 15 minutos dentro das escolas, então a gente criou para a escola, a gente pegou as cenas isoladas e construiu. Aí quando a gente teve a ideia de trazer para cá, o espetáculo foi adaptado todo para casa, e aí nós vamos para mais uma camada, que agora é para o teatro, onde ele vai perder toda essa configuração e vai ganhar uma outra configuração, que é a que a gente trabalhou mais tempo. Então ele foi construindo, pensando na dramaturgia do que esse espaço poderia compor dentro da nossa pesquisa. Aí te respondendo, também complementando, esse lugar, a Unipaz, ela contemplava uma escola chamada Casa do Sol, dentro aqui do campus, que fica para lá. Eu estudei minha vida inteira nessa escola, ela está desativada. Então, desde pequenininha, eu vim para cá. Então, eu tenho uma relação afetiva, eu tenho uma relação muito afetiva, assim, com esse local. Então, estamos juntos. Então, tem uma relação muito afetiva com esse espaço. Assim. Então, eu quero dizer muito para a Casa da Cachoeira, aquele espaço que já vai trazer, aqui já aparece um refúgio. É uma casa que já aparece na cabeça de alguém, não sei, ela é reclusa, sabe? Então, quando a gente trouxe para cá, na verdade, teve que adaptar. Tem muita cena que tem que contener o original, assim dizer, porque quando a gente vai dançar digamos, vai ter cenas que foram cortadas. Ela tem uma outra configuração, assim, que ela é pensada, na verdade, para o SESC, para teatros, na verdade, de frente. Ela não é pensada para ver na lateral, porque ela tem essas coisas da máscara. Tanto que quem está lá na ponta, eu não consigo ver aqui, você vai perceber. Tudo bem, vai ter que ver de novo. Aí ela sentar para lá. Então perde-se um pouco porque ela é pensada frontal. Então nas laterais ela perde um pouco. Algumas coisas teve que virar, enfim, é adaptado. Aí que bom que você falou que parecia que era muito pra cá. Foi pensado nisso. Que bom mesmo, é uma coisa que eu tenho pensado bastante ultimamente, de assistir coisas que foram construídas para serem um teatro, e as pessoas mataram, então vocês conseguiram. Eu vi lá na descrição do post que tinha uma associação com a bipolaridade, né? E aí eu queria entender essa ideia da bipolaridade no meio da peça, se vocês puderem. Perfeito. Isso é um babado. Eu vivo assim com a pessoa bipolar, várias. E por muito, né? Então você vai entendendo as fases de uma pessoa bipolar, né? Que eu estou estudando muito, sou psicóloga, estou estudando um pouco mais. Então tem os episódios que o bipolar acaba perpassando, né? E como tem muito estudo dessa questão psíquica,
interno, a gente não, se perguntou dessa representação, não foi representado didaticamente, assim, agora é isso. Foi a sensação e como esses conflitos internos dentro de uma mente bipolar, ela se dá, sabe? Então você tem os estágios de mais energia, um pouco de transtorno de confusões, tem organizamento de pensamentos, se organizando as cabeças, sabe? Essa questão do estar controlado, ter um controle, né, sobre essa pessoa bipolar, a sociedade em si, que tem que se enquadrar, que tem de tentar se encaixar nas coisas, ou estar controlado, né, pelos remédios, por essas coisas. Então você tem controle dos straps, você tem essas cenas e você tem os contrastes com a depressão, né? Então momentos que tem esse, não uma tristeza, às vezes é um vazio, às vezes são... Então você tem essas fases, assim, um pouco nessa foram inspiradas nos episódios do Bipolar faz, esses ciclos que o Bipolar faz. E esse reciclo, né, dele começar e fechar, e no início, de uma outra forma, ele toma os episódios. Eu cheguei muito a esse quadro do sofrimento do aspecto da bipolaridade, né? E esse desafio que é integrar todas essas camadas, esses aspectos de si, que é para todo mundo, né, de determinada maneira, mas a bipolaridade isso é mais marcado. Eu acho que durante a peça toda me trouxe essa percepção de aflição, assim, de sofrimento, sabe? Desse processo de integração, de junção das camadas para a educação dele. E que não é só isso, né? Que é principalmente isso, mas é que é também uma riqueza da diversidade e pluralidade dentro de si. Porque eu acho que essa é a grande sacada, né? É saber funcionar e fluir dentro dessa polaridade que nós temos. Exato. Todo isso. Tem vários erros, assim, né, dentro de si. A gente tem várias vozes assim, que se conversam, então isso aí já é para qualquer pessoa, né? Mas esses estágios um pouco mais defasados, assim, são claros. Hã? Eu tô no ano da escuta, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou perguntar? Bom, eu não sou psicólogo igual a minha esposa, vi mais por ela, adorei. Mas eu tenho curiosidade de onde vocês são de Brasília, qual a formação de vocês, não acadêmica, mas da questão da dança, onde vocês estudaram. Assim, bem resumidamente, até porque eu quero ouvi-lo também, que eu não te ouvi. Estou curioso de saber qual foi a formação de vocês nessa área para apresentar o secretário. Não, eu adorei o seu ponto sobre não currículo. Eu acho que você me fez uma pergunta de algo que eu já queria jogar para vocês, que é na trajetória da dança a gente cai de paraquedas em algum lugar, porque a gente quer se mover. Aí depois a gente estuda, se instrumentaliza em mil coisas. E aí chega um momento que, em alguma pincelada de maturidade, a gente percebe que não é nada disso. Aí a gente vai lá para o início e desconstrói tudo isso. Eu acho que isso aconteceu com o Lucas, isso aconteceu com a Ju, isso aconteceu comigo. Né? Tem amigos aqui que também estudam o universo da monstruosidade, porque eu acho que é uma das primeiras coisas, está na infância, está nos primeiros experimentos, está na brincadeira, está nos medos, está no imagético da gente mais primordiais e que a gente entende que a gente não deve, não pode, ou não faz mais sentido, ou é inútil. E aí no final das contas, buscando, né, pessoas que investigam o movimento mais do que a dança, seja nas artes ou seja no esporte, a gente quer encontrar lugares que estão adormecidos, assim. Então eu acho que o que tem mais em comum nessa nossa trajetória é querer desvendar. E aí, quando a Ju quando eu me perguntou sobre os espaços, o estudo começou aí, né? Aí a gente foi pra rua, aí a gente viajou, ficou fazendo macaquice em cima dos prédios, no meio da calçada, até que algo reagisse na gente, um pulsar real de um desejo de uma pesquisa, e não só vamos dançar para ganhar aplausos, sabe? Mas realmente algo que fosse importante pra gente, porque a gente acredita que se for importante pra gente, talvez seja importante pro público também, né? Então eu acho que é tentar realmente ver o que paira no meu tempo e espaço na Terra hoje,
por que eu me movo, por que eu saio de casa, por que eu me alimento, por que eu quero sair com os amigos, o que tem por trás disso, o que me move, o que me instiga. Eu acho que é o que me instiga. E que provavelmente daqui a 5, 10 anos já vai ser outra coisa, aí a gente já vai achar trabalho de monstruosidade no saco, aí depois a gente retorna, porque são ciclos, né? Então eu acho que tentar ver, primeiramente a gente vê o que é ponto de convergência, para depois a gente falar o que me interessa é exatamente o que a gente não tem em comum. E ver o buraco que há entre nós, sabe? E a gente vai ficar mergulhando no buraco do outro e ver o que tem lá dentro. Por isso que pra mim é sempre difícil falar sobre vamos ficar nessa casa, que é isso, a gente adaptou, a gente veio aqui e marcou. Não, a gente viveu nessa casa milhares de vezes, né? 1000 coisas aconteceram, aranhas, pé rasgado, cai, bate cabeça, 1000 coisas aconteceram pra gente falar, aqui que é a nossa casa agora. A gente precisa acreditar que essa é a nossa casa por um tempo e ficar nela pra que mais do que ficar marcando a gente viva a casa, né? E aí as coisas vão acontecendo, né? E aí o tempo inteiro o espetáculo muda, então é um trabalho da diretora de desapegar o tempo inteiro, porque mas isso aqui, aí, né? Inclusive a gente teve uma contribuição super poderosa da Lara, que é a nossa provocadora, corporal e também ensaiadora junto com a direção da Ju, né? Uma salva de palmas pra ela. Porque essa maluca, além de diretora, é elenco. E quem já participou disso sabe tudo que é desafiador. Você tá dentro e fora, né? E acho que eu concluo isso. No final das contas, a gente busca em trabalhos pessoas que realmente se interessam pela vida e pela morte e pelos desafios, né? A Lara, nossa produtora Tainá, nossa equipe de técnica maravilhosa, nossa equipe de acessibilidade, audiodescrição, intérprete de Libras, a equipe da produção que está lá fora, né? De comunicação, foto e vídeo, e quem mais eu esqueci, a Tainá vai me dizer, porque no final das contas é isso, a gente quer ver o que faz o outro se mover, né? Eu acho que a gente trabalha com movimento, porque é isso, o movimento é vida, então você pode me parar, amiga, senão eu vou parar de falar. É isso, respondi. Vocês são todos de Brasília? Somos. Tá. Vocês leram as coisas que estão escritas lá fora? Pronto. Acho que eles falam bastante do processo. Quem escreveu? Todos? Todos. Todos os negócios que eu Muito obrigada pelo trabalho. Ela fez com a figurina, ela que fez a máscara, tá falando. Gente, esfreguei o chão, tá? Acho que foi tudo, velho. Porque as minhas amigas são drag queens, aí elas não podiam ficar assim no chão sujo. Porque essas pessoas são drag queens, tá batendo, inclusive. Precisa delas. Lá no glamour. Uma última reflexão, pergunta, comentário. Eu tenho uma parada bem objetivo. Quem pensou o figurino que eu amei? Quando eu desenho o segundo, eu vou fazer outro. Já no vídeo dela. Várias crises, vocês só agora uma crise. É uma crise. Psicólogo, por favor. Eu tenho só um comentário que a gente estava falando, né? Que a gente fez o workshop de vocês, do Campamento, e foi muito interessante assistir tendo ido no workshop, porque a gente viu a ideia do monstro ali, de juntar as pessoas e criar alguma coisa nova, e do movimento esquisito, e de mexer partes do corpo que a gente não mexe normalmente, e usar o espaço assim, a nosso favor. Então foi uma experiência muito rica assim, nesse sentido de entender por trás da coisa ali também. Eu acho que se eu não tivesse feito o workshop, eu ia só apreciar o espetáculo normal, só que eu prestei atenção no movimento, sabe? Eu falei, nossa, a pessoa fazendo ali, nossa, o que a gente fez ali, sabe? Então eu achei que foi uma experiência muito boa, assim. Legal de juntar os dois. Assim, como vocês pensam essa dimensionalidade do tempo, assim, porque o tempo inteiro, assim, parece que a peça inteira ela é câmera lenta. É gerúndio. Signo, assim, né? Todo esse... Dilatação de tempo, né?
Tá. Me chamou muito. A ideia é essa mesmo, é tipo, tem uma dilatação de tempo para você realmente entrar em outro lugar. Que ela não é mais de fora, ela é o de dentro. É uma outra sensação, acontece muita coisa que é intervalo de tempo, por ele dilatado para nossa mente, né? É um outro tempo. E é essa que eu tô falando de. Porque toda vez que tinha um movimento, bum, não é chega, é vai chegando, é no gerúndio. Você vai chegando. Aí foi o processo inteiro no gerúndio, gente, no gerúndio. Vou, ainda não vou. Vou. Era 1 hora pra passar uma cena de 2 minutos. Você falava 2 minutos, eu falava, agora vai ser 10. De novo. Daqui até ali, a gente vai andar 2 metros e 5 minutos. Nossa. Aí a gente... Eu te amo. Eu falei, vai ser mesmo. Faz parte do elenco de aula de diretor. Vai entediar as pessoas? Sobre isso. Vai entediar. Mas eu vou fazer atenção. Jurando que eu tava lá no meio. Até virar. Todo tá um pouco pra... Se não fosse bem suficiente, eu vou fazer mais lento ainda. Mas isso é legal, porque a gente já chega acelerado. Aí quando chegou ali fora, na cachoeira, dá uma lá em casa, se tivesse chegado assim, antes de poder se mandar pro treino, entrou no teatro, eu ia dar uma virada. Sabe? Mas é porque a gente vive assim, né? Aí quando você chega e tem que só olhar um negócio, a pessoa também vai ficar, dá até uma aflição. Aí eu dava vontade de olhar pra um de vocês e vocês estavam de máscara. Ai, é isso, ai, Isso é uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Que é como foi a experiência de vir pra cá, depois entrar na casa. Como foi pra vocês? Deu uma O que muda? Eu acho que é isso, a gente já entra em outro tempo, né? Ele chega aqui, senta, conversa, já vai diz a própria natureza em si, né? Vai fazer uma coisa. Pra mim foi isso. A impressão de que assim, por fora, tudo tá lindo, mas quando a gente entra, tem um avesso, assim. Botou uma gotinha de Rivotril lá no chazinho. Dá uma sonolência, né? Essa calmaria toda, quem bebeu da água saborizada. Falar com sensações positivas. Acho que mistério com a máscara também. Eu fiquei pensando, gente, como é que é o rosto dele? Que hora que eles vão mostrar? Será que vai dar pra ver? Muito legal, assim, essa coisa, né? Do exterior. Eu queria fazer outra pergunta, aproveitando da estreia. Pelo menos umas 5 pessoas, tipo assim, a cena que você mais acha que registrou, tipo assim, naquele momento. E não pode ser a mesma. Quando o Nelly começou a se movimentar. Aqui, no início? Começaram a subir e tal, eu achei bem... Vai mudando, assim, continuava só com a sua máscara, né? Depois que mostra as outras. A galera lá de não viu. Parece A galera lá parece um vídeo, assim, de filme, né? E eu acho melhor. O que mais? O emaranhado ali nas cordas é muito impactante. Ali toca muito, assim, é muito profundo, sabe? A luta para se livrar, para se desprender, aquela luta constante, né? Que é o que eu vi, né? É a minha visão, assim, poxa, ele tá muito ali lutando, brigando muito ali, é muito impactante, ele dói, chega a doer, assim, de falar, poxa, mas realmente a gente se embaralha muitas vezes na vida, né? Direto. Foi a mais impactante para mim. Mareados pensamentos. Mareados pensamentos. Muito. As cabeças rolando. Eu gostei muito desse mesmo momento que tava alguém emaranhado ali, né? Desse lado de cá tava outras 2 pessoas, assim, tipo, uma pegando a outra, assim, a gente fazia a forma, né? E tipo, levantava, ela ficava, tipo, durona, assim, como se fosse uma peça, carregando, montando alguma coisa de um lado pro outro, assim. Acho que isso ficou mais legal. E aí, já engatando mais a sensação, né, de sentimento, tipo assim, no início quando eu tava vendo o que tava acontecendo lá do outro lado, né, tipo, parecia muito pra mim um suspense, assim, sabe, porque tava o tempo inteiro música, né, mas aí tava rolando alguma coisa ali que eu não tava vendo o que tava acontecendo e eu já tava pensando assim, velho, o que vai sair dali que vai virar a esquina e me engolir, assim. A música sempre me deu esse suspense, assim, muito forte, sabe. E nessa hora, assim, desse negócio da fábrica também me remeteu muito a isso, tipo, tinha umas batidas, assim, fortes, sabe, com esses metais. E eu consegui ver esse negócio de tipo, tá montando alguma coisa.
Uma pergunta, acabei de lembrar por causa do tempo da música. Tipo, a música é original? Vocês construíram? Quem fez? Você conhece. Na verdade não, essa da parte é comigo, até outra montada. Tem Essa parte um trecho do primeiro solo que ela fez. Tem um pedaço do Tem um pedaço da Vitor, primeira a música. Manolpe e outro do Zé Felipe. Isso, a ideia é que tem a trilha sonora original mesmo, só que ela ainda está no processo de construção, então ela só vai ficar pronta pro... Ela tá meio a meio, tem várias SESC. Então, Vários dedos, vários dedinhos ali. Mas aí quem está trabalhando mesmo é o Vitor Ramamoto e o Zé Felipe, que estão nesse trabalho ali. O Vitor lá na Santa Catarina, mandando todo dia material O pra Vitor gente. Ramamoto também foi provocador corporal nosso, por Sim, foi o né? nosso primeiro provocador corporal do processo criativo. Eu, o que eu mais gostei foi dos pequeníssimos gestos. Quanto menos, sabe assim, eu consegui ver cada músculo seu nas costas, sabe assim, cada coisa minúscula nas costas que eu fiquei imaginando, meu Deus, onde está esse músculo que a gente não vê. Então assim, cada gestual mínimo assim, de dedo por dedo, sabe? Foi sensacional. Cada dedinho tirando pedaço por pedaço do cabelo. Então, os microgestos me chamaram muita atenção. E o olhar, né, gente? Porque com a máscara, o olhar diz muito. Não sei se você viu, eu acho que foi ele, fez a menina chorar aqui. Aí consegui. A pequenininha de medo, ela tava bem Sim, criança. eu nem tava olhando, ela tava olhando pro lado dela. Você se aproximou e ela tá passando pra cima dele. Eu tava indo, ela tava dando espaço, eu fui. Pode fazer uma foto? Vamos, gente, uma foto ali naquele fundo, ali no cenário. Pra quem não viu,